Rafa, por que as baterias dos veículos elétricos esquentam? Tem vários motivos, tá? Mas falando de um bem legal, principalmente para a galera da elétrica que gosta disso, já deve ter visto isso na faculdade de algum jeito, existe um fenômeno chamado de perdas ômicas. Mas o que é isso? Quando a corrente flui no interior dessa bateria, esse processo dessa corrente elétrica, que nada mais são do que os elétrons, isso pode gerar uma perda dissipativa que é calor. Isso aquece. Isso tem a ver com a eficiência desse dispositivo. Quanto mais perdas através desse efeito Joule, perdas ômicas, menor é a eficiência dessa bateria. Isso aqui acontece por vários motivos. Tem fenômenos parasitas acontecendo no interior dessa bateria, desprendimento de oxigênio, quebra de moléculas. Tudo isso daí pode atrapalhar essa fluidez dos elétrons no interior dessa bateria. E isso, assim como a gente vê quando os elétrons tentam percorrer um fio condutor, por exemplo, isso aqui pode emitir, gerar calor, assim como a gente vê na resistência do chuveiro, a mesma coisa acontece dentro da bateria. Quanto mais resistência ao fluido natural dos elétrons, a esse fluido de corrente, maior perdas através de efeito Joule, consequentemente a bateria vai esquentar por conta disso. Fora as perdas ômicas, a gente tem mais algumas. As baterias podem aquecer ao ponto de explodir ou de pegar fogo por outras razões também. A gente já ouviu falar, talvez vocês tenham ouvido falar sobre a formação de dendritos no interior da bateria. Mas o que é isso? Durante o processo químico que envolve a carga e descarga da bateria, oxidação e redução das espécies químicas que estão ali dentro, a gente está falando de moléculas que se transformam. Isso acontece através de oxidação e redução. Isso aqui a gente pode, em alguns casos, de maneira indesejada, formar algumas espécies químicas não legais para o funcionamento da bateria. Quando isso acontece, em alguns casos elas começam a se acumular em um dos lados dos eletrodos. Isso acaba se acumulando, e aí considerando por motivos ali você começa a ter um acúmulo de cargas, você aumenta também o campo elétrico local ali e você acaba cada vez atraindo mais cargas. E esses íons, essas espécies químicas indesejadas que vão se formando, vão se acumulando cada vez mais em um determinado ponto da bateria. Isso vai acumulando de tal forma, até chegar num ponto que lembra do separador que eu falei aqui para você, numa conversa que a gente teve, o separador que faz com que o cátodo e o anodo não entrem em curto-circuito. Esse separador pode ser furado por esse dendrito, esse acúmulo dessas espécies indesejadas. E quando isso acontece, vai ter um curto-circuito na bateria. E isso aí, fechou o circuito, a galera da elétrica sabe que vai dar ruim. Então, a gente vai ter, por conta dessa perfuração, um aumento de temperatura, de novo, a gente está falando de efeitos ômicos, e isso aí pode gerar uma reação química em cadeia, que vai gerar um aquecimento local, e isso vai se expandir até o ponto dessa bateria abrir, dessa bateria ter outros problemas.